Neemias capítulo 12. A lista dos sacerdotes e dos levitas. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque e Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que junto com seus colegas estavam encarregados dos cânticos de ações de graças. Bacbuquias e Uni, colegas deles, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliasibe, Eliasibe foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes: da família de Seraías, Miraías; da família de Jeremias, Ananias; da família de Esdras, Mesulão; da família de Amarias, Joanã; da família de Maluque, Jonatas; da família de Secanias, José; da família de Arim, Adna; da família de Meremote, Eucai; da família de Ido, Zacarias; da família de Gineton, Mesulão; da família de Abias, Zicri; da família de Maniamim e de Maadias, Piltai; da família de Bilga, Samua; da família de Semaías, Jonatas; da família de Joiaribe, Matenai; da família de Gedaías, Uzi; da família de Salai, Calai; da família de Amoque, Eber; da família de Ilquias, Isabias; da família de Gedaías, Natanael. Os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua foram registrados no reinado de Dário o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e da região de Geba e Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram, e mais Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf. E seus colegas Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a porta larga. Sobre a porta de Efraim, a porta de Zaná, a porta do Peixe, a Torre
torre de Ananeel e a torre do Sem. Indo até as portas das ovelhas, junto à porta da guarda, eles pararam. Então, os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais. E também dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com suas trombetas. E também de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jezraías. E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas. E os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão.